Sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo. Olha, que eu te falo, professor de nós, eu sou professor de Biologia, assim como de Química. Família, subscreve-se no canal, compartilhe este vídeo para os seus amigos, compartilhe este vídeo para seus vizinhos, compartilhe estes vídeos para os seus colegas da escola, da faculdade, ok? Bom, família, não se esquece também de subscrever-se no canal, porque quando você faz isso, você está a ajudar o meu trabalho a crescer e está a ajudar o meu projeto a crescer. Casa da Ciência explica a crescer. E o Moçambique está a sair a ganhar, ok? Bom, família, hoje nós vamos trabalhar com o tema tecido nervoso, ok? Bom, recordando que nós temos as aulas anteriores, vimos lá a introdução, a histologia, não é? Vimos a tecido epitelial, então corra lá, se você ainda não assistiu, para acompanhar bem bonitinho essa sequência, ok? Para estar a par de tudo isso que estamos a trabalhar aqui hoje, ok? Bom, vamos falar do tecido nervoso. Bom, família, uma coisa muito interessante, as pessoas confundem sistema nervoso e tecido nervoso. Bom, aqui nós vamos trabalhar as características ao nível do que? Do tecido nervoso, não é? Características do tecido nervoso, características histológicas, não é? Não vamos trabalhar o sistema nervoso, porque quando nós falamos do sistema nervoso, estamos a falar muito mais da fisiologia. E aqui nós não estamos a tratar da fisiologia, mas sim estamos a tratar da histologia, ok? Por favor, não confundam isso. Aqui estamos a tratar da histologia e não fisiologia, ok? Teremos uma aula lá no futuro. Vamos falar do sistema nervoso, ok? Bom, características e funções gerais, ok? Do tecido nervoso. Recordando que quando nós falamos de tecido nervoso, ok? Tem aquela sequência, não é? Que o conjunto de células vai formar o quê? Vai formar tecido, ok? E o conjunto de tecido vai formar o quê? Órgãos. Então, se temos órgãos que fazem parte uh, do, do, do sistema nervoso, por exemplo, significa que esses órgãos partem através do que? Do conjunto desses tecidos, que é o tecido nervoso. Então, constitui os órgãos do sistema nervoso, ok? Conforme eu estava a dizer que no futuro, lá, não é? Um futuro presente, vamos trabalhar neste caso com o sistema nervoso. Teremos uma aula de sistema nervoso, ok? Mas uma coisa muito interessante é que o tecido nervoso constitui os órgãos do sistema nervoso. Por favor, guarde isso na sua mente. E também temos outra característica, possui maior metabolismo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é o tecido que possui baita, ou seja, é o tecido que trabalha mais do que os outros tecidos, ok? Para ter maior metabolismo, não é? Todos aqueles processos de catabolismo, anabolismo, não é? E uma coisa muito interessante, é um nível também do tecido nervoso em que outros tecidos são coordenados, não é? São comandados, ok? Então é a parte, por isso tem razão. E uma coisa muito interessante também é que aqui nós encontramos maior teor de água. Significa que se é onde tem maior processos metabólicos, claramente que é onde vai ter maior concentração também de água. Porque um órgão que trabalha mais, não é? Numa região do nosso organismo que tem processos metabólicos muito elevados, não é? Possui um maior metabolismo, claramente que vai ter maior concentração de água, que precisa ter de água, concentração de água, para que possa suprir esses processos metabólicos, ok? E uma coisa muito interessante, esse tecido possui alta vascularização. Em outras palavras, significa que possui vasos sanguíneos, ok? Possui vasos sanguíneos. Claramente que o nosso cérebro precisa de ser irrigado por grandes quantidades do que de sangue, para que nós possamos estar ativos, não é? Conforme nós sabemos que ao nível do sistema nervoso, não é? O nosso organismo é comandado, não é? Ok? Então é muito importante que haja esse processo de alta vascularização, ou seja, grande quantidade do que é da presença dos vasos sanguíneos, ou grande quantidade de irrigação, neste caso, do sangue naquela região do nosso cérebro, ok? E uma coisa muito interessante, o tecido nervoso, ela tem como sua origem, não é, com aqueles três folhetos embrionários, não é? Para quem ainda não assistiu a nossa aula de introdução, Cora vai assistir, vai entender tudinho isso, ok? Mas uma coisa muito interessante é que o tecido nervoso, ele vem do folheto germinativo denominado ectodérmica, ok? Ou ectoderma. Então tem a origem ectodérmica, ok? E também, se nós formos a perceber os tipos de células que nós encontramos nesse tecido nervoso, na verdade são dois.
Muitas das vezes as pessoas pensam que os tecidos que nós encontramos ao nível do tecido nervoso apenas é um neurônio. Não, família, não são apenas neurônios. Não é? Temos uma célula quase menos falada que muitas vezes não falam, mas é muito importante que vocês saibam que o tecido nervoso não é apenas, ou seja, não apresenta somente um tipo de células, que é os neurônios. Apresentam também outras células que são denominadas células da glia. Também tem outro nome, chama-se células, chamam-se, neste caso, neuroglias, não é? Ou gliócitos, não é? Neuroglias ou gliócitos. Então é muito importante vocês fixarem isso na vossa mente. E uma coisa muito interessante que vocês precisam saber é que quando se já ouviu uma questão a se perguntar, será que todas as células que fazem parte do tecido nervoso, eles transmitem os impulsos nervosos? Não. Por que não? Porque as células da glia, elas não têm essa funcionalidade, ok? As células da glia, ou gliócitos, ou o neuroglia, não é? Eles não transmitem impulsos nervosos, ok? Mas qual é a função deles? A função deles claramente é de dar sustentabilidade, ou de ajudar os neurônios, dar sustentabilidade aos neurônios. Eles garantem a nutrição dos neurônios, ou seja, eles ajudam os neurônios, as células dos neurônios, e não transmitem impulsos nervosos. Por favor, guardem isso na vossa mente, que é muito importante vocês fixarem isso, é? Agora, os neurônios, não é? Eles têm essa funcionalidade de transmitir os impulsos nervosos, ok? E uma coisa muito interessante que nós precisamos saber é que a função, na verdade, do tecido nervoso, não é? Ela tem a função de receber estímulos, não é? Do meios externos e internos. Quando nós falamos do meio externo, estamos a falar do meio extracorpóreo, fora do nosso corpo, assim como no interior do nosso corpo, não é? Alguns estímulos que vão ser causados pelos meios internos e externos, então eles vão ser, na verdade, recebidos pelos neurônios, e por sua vez os neurônios vão processar, não é? Vão processar esses estímulos, e por sua vez, ao processar, depois vão enviar aos restos, neste caso, parte do nosso organismo, vamos falar dos órgãos e de glândulas. Então, vamos lá. Os neurônios, eles recebem, não é? Esses estímulos, processam, depois de processarem vão enviar para os órgãos, assim como para as glândulas, vão dar a sequência, neste caso, no processo de sequência, ou assim como nós dissemos que o tecido nervoso tem essa função de coordenar, comandar, não é? Não é? Coordena todas as atividades, não é? Do nosso organismo, ok? Bom, família, uma coisa muito interessante que vocês precisam saber, não é? Que vocês precisam saber. Por exemplo, no caso dos neurônios, não é? Recordando que os neurônios têm aquela parte de dendritos, axônios, não é? Teremos uma mini aula, irei gravar uma mini aula para demonstrar isso numa pequena imagem, figurinha, para que vocês possam dominar, ok? Mas uma coisa muito interessante que vocês precisam saber do tecido nervoso é isso, família, para que vocês possam detonar, ok? Estava a falar aqui, é constituído por órgãos do sistema nervoso, ok? Constitui os órgãos, neste caso do sistema nervoso, o tecido nervoso, apresenta maior metabolismo e, por consequência disso, apresenta maior teor de água, ok? Apresenta alta vascularização, não é? Significa que apresenta vasos sanguíneos, não é? E também a origem ectodérmica, não é? Dos três folículos germinativos, e apresenta dois tipos de células, que são neurônios e células da glia, ok? Células da glia, que também são chamadas de gliócitos, também são chamadas de neuroglias, ok? E é responsável por receber estímulos dos meios externos e internos e processando-os e enviar respostas aos órgãos comum, não é? E também glândulas, ok, família? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. É uma aula muito breve mesmo, para que vocês possam fixar aí na vossa mente, ok? E também vos pedir, família, não se esqueça de compartilhar este vídeo, e de mandar para os vossos amigos, não é? Primos, colegas da escola, ok? E também não se esqueça de subscrever-se no canal, ok, família? Então é isso, falou!